Será que a conjuntura vai ter alguma influência nessa eleição? Será que é ela que está, digamos assim, segundo consta, dificultando a ascensão do governo Bolsonaro ou do candidato Jair Bolsonaro nas próximas eleições? E será que ela tem, existem condições de Bolsonaro vir a se recuperar, recuperando ou melhorando índices como inflação de dois dígitos, juros de dois dígitos, desemprego de dois dígitos, ou seja, acima de 10%, esses três indicadores? Uhum. Se vê alguma mudança no horizonte que possa facilitar a tarefa para que Bolsonaro seja reeleito? Eu acho isso muito difícil, Mário. Eu acho que, inclusive, que ontem a Folha publicou, é definitiva a respeito disso, né? Quer dizer, a vitória do Lula no primeiro turno está muito clara. E, e tudo indica que isso vai se aprofundar, essa vitória, nos próximos meses. Quer dizer, depois de 3 anos de desgoverno do Brasil, né, os brasileiros perceberam, né, que presidente estão tendo. Quer dizer, e, inclusive, os ricos que apoiaram o governo Bolsonaro, que votaram no Bolsonaro em 2018, a meu ver, de uma maneira absolutamente equivocada, inaceitável, né? Porque eu compreendo perfeitamente que as classes ricas, capitalistas, votem em candidatos conservadores, social, como é que chama? Não social-democratas, mas liberal-democratas, essas coisas. Tudo bem, isso faz parte da lógica do jogo político nas sociedades capitalistas. Mas o caso do senhor Bolsonaro é um caso extremo, é um caso de profunda incompetência e profunda maldade. Quer dizer, de uma extrema-direita que defende o autoritarismo como bandeira, né? Então, e que vem tentando dar golpes todos esses anos. Quer dizer, então, acho que o povo brasileiro percebeu isso e que, então, nós estamos caminhando para a vitória de Lula no primeiro turno, o que será uma grande vitória para o Brasil. Eu sempre previ que o Bolsonaro seria derrotado, há muito tempo que eu faço isso, porque eu penso em termos sociológicos e vejo que as classes sociais, a sociedade civil, em que o peso dos mais ricos e dos mais poderosos pesam mais do que o dos trabalhadores, quer dizer, não está disposto a entrar no autoritarismo. Algumas pessoas comparam a atual situação com a de 64 e é um enorme equívoco. Quer dizer, em 64 havia condições para um golpe e esse apareceu. As classes dominantes estavam com muito medo do comunismo. Hoje não há nada disso. Agora, por outro lado, você me pergunta o que é o governo Bolsonaro. Quer dizer, é um governo de extrema-extrema, de extrema-direita. Ou, eu prefiro dizer, é um desgoverno, porque, na verdade, ele não governa nada. Quer dizer, felizmente, nós temos um Estado que é razoavelmente bem organizado e bem estruturado e que, digamos, segura as pontas, né? Você veja, por exemplo, nessa pandemia, o papel do governo foi de aumentar o número de mortos, de praticar rigorosamente um genocídio, né? O número de pessoas que não precisava ter morrido, quando a gente compara com a dos outros países, quer dizer, é coisa de quase 500 mil pessoas, dos 700 mil que morreram. Quer dizer, é um escândalo uma coisa dessa. Agora, o Estado, por outro lado, que é o SUS, esse foi uma barreira, né? E, graças a Deus, nós tivemos o SUS, que permitiu que nós todos fôssemos vacinados, né? E, então, você veja, a gente vê bem a diferença entre o Estado e o governo. Então,
O governo, no plano econômico, foi neoliberal, né? Quer dizer, usou a bandeira das reformas, quer dizer, o teto de gasto já veio de um governo também neoliberal, do governo do senhor Temer, né? Agora, o governo Bolsonaro tentou continuar com as reformas e com privatizações, né? Essa privatização, por exemplo, da Eletrobras, que é um escândalo, né? Quer dizer, é a entrega do patrimônio público, né, de maneira absolutamente inaceitável. Isso, né, é o que o governo faz, mas daí para ser neoliberal, é um neoliberal incompetente, se quisermos, né? Porque o que ele conseguiu foi muito pouco, não conseguiu nada em termos de resultados, e não conseguiu fazer as reformas que ele se propunha a fazer, né? E não conseguiu fazer que o país retomasse o desenvolvimento. Nada disso, né? Como você diz, inflação de 2 dígitos, desemprego de 2 dígitos, né? Então, esse é um governo economicamente neoliberal, politicamente de extrema-direita, é um desgoverno.